Bom dia, Brasil, tudo bom, sexto ano? Galerinha, vamos lá. É a primeira vez que a gente está junto, né? No, finalizando o bimestre, então é o seguinte: da mesma forma que o professor ele faz uma revisão, né, antes da semana de provas para vocês, eu sempre costumo fazer uma devolutiva depois das semanas de provas, tá? Então, se a gente estivesse na sala presencialmente, eu chamaria aluno por aluno, cada um veria a sua nota da prova, e aí depois que todo mundo visse a nota, nós íamos fazer uma correção junto, tá? E é o que eu vou fazer hoje. Não vou passar nota por aqui porque, né, tá todo mundo tendo acesso a essa videoaula. Então, mas podem ficar tranquilos, foram todos muito bem. Queria parabenizar vocês, tá? Vocês mandaram muito bem, uma turma muito forte. Gostei bastante dos resultados que eu vi. Então tá. Na aula de hoje, então, eu só vou passar isso. Vou corrigir com vocês a prova, vocês vão acompanhar aí pela tela. Na próxima aula de História, nós já vamos entrar no módulo 2, tá? No segundo bimestre. E na próxima aula de Geografia, eu vou fazer a correção da prova de Geografia, que foi hoje, segunda-feira, dia 1. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão falava assim: é correto afirmar que no estudo da história analisamos os fatos que ocorreram no passado, estabelecendo relações com o presente? É verdadeiro, né? A gente vê isso lá no começo do capítulo, né? Que para estudar a história, né, a gente precisa fazer essa análise do passado e tentar fazer uma relação com o que está acontecendo hoje, tá? Isso seja para qualquer fato histórico que a gente estiver estudando. Né? Se eu estivesse estudando uma pandemia, por exemplo, eu iria o quê? Pesquisar quais foram as doenças dos últimos séculos, né, que tiveram uma importância tão grande, como por exemplo agora, que está acontecendo com o Covid. Tranquilo? A próxima questão eu coloquei: quando eu estudo uma sociedade analisando os fatos que ocorrem ao mesmo tempo, olha aqui aspas, ao mesmo tempo, eu estou falando de uma perspectiva diacrônica? Não, ao mesmo tempo é sincrônica, né? De sincronizar ao mesmo tempo, tá? A diacrônica é através do tempo, ok? A próxima questão: quando o tempo não depende das ações humanas e se manifesta por ações da natureza, eu estou falando de tempo da natureza, ok? Aqui teve um pessoalzinho que acabou se confundindo um pouco, mas é tranquilo, é comum acontecer isso aí, não tem problema não, tá? Mas é tempo da natureza. Por quê? Uma árvore, né, ela pode viver 100 anos, né, e ser uma árvore jovem. E ela não dependeu do homem para ela nascer, para ela crescer e sobreviver 100 anos. Até porque, geralmente, são poucas as pessoas que vivem até os 100 anos, né, para cuidar de uma árvore. Essa aqui, deixei bem amplo também as dissertativas, tá, pessoal? Não tem resposta aqui porque eu não joguei gabarito para a plataforma. Então, eu corrigi mesmo, olhei, li questão por questão. Escreva a seguir um exemplo de situação que lhe permite perceber a passagem do tempo histórico. Aqui, vocês podiam colocar... Nossa, vocês colocaram muitos exemplos, achei fantástico, entendeu? Copa do Mundo, Covid, que mais? Colocaram bastante exemplo, achei bem legal. Então, era uma questão meio que pessoal aqui, tá? A próxima. É correto afirmar que a linha do tempo é um recurso utilizado para localizar graficamente os acontecimentos e períodos históricos de modo linear, ou seja, de modo de linha, né? E cronológico, que tem uma sequência de datas? Verdadeiro. Né? A linha do tempo já mata aqui, ó, a linha do tempo, modo linear, é um modo de linha, e no modo cronológico, no modo que passe os anos certinho. Então é verdadeiro. Acontecimentos que podem representar rupturas entre períodos históricos são chamados de marco histórico. Verdadeiro. Aqui nessas duas questões, vocês se confundiram bastante. Tá? Mas tá tudo bem, não tem problema, que é uma parte do assunto meio complexa mesmo. O marco histórico, ele vai o quê? Ele vai fazer o quê? Ruptura, ou seja, o que é ruptura? Ele vai, como que eu vou dizer para vocês? Quebrar aquela linha do tempo, né? E aí, por exemplo, o Brasil colônia acabou, rompeu. O Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um Brasil império, entendeu? É uma ruptura. Então a gente chama isso, né, de marco período históricos, ok? Próxima questão. Linha que representa o sentido da passagem do tempo é chamada de
eixo cronológico, não marco histórico, não intervalo de tempo e nem a linha do tempo. Se vocês forem na apostila, lá na página... Deixa eu dar uma olhada aqui. Na página 284... Na página 284 ou 282 vai estar falando a diferença da linha do tempo e aonde é o eixo histórico, cronológico, tá? Tem diferença de uma para outra aí. Aqui, ó, é na página 283, aonde tem a atividade. Isso, é 282 e 283. Tá lá, o eixo cronológico, ó, linha que representa o sentido da passagem do tempo, ok? Era uma questão da apostila que vocês tinham que fazer ligação com o conceito. A próxima questão ia falar: podemos chamar de fontes orais os objetos, roupas, lojas, brinquedos, construções? Não, falso. Fontes orais são as pessoas, né? São os idosos que a gente pode chamar de fontes orais. São pessoas que viveram no passado que podem nos confirmar hoje de forma oral, contando pra gente a história. Qual é a importância da valorização, então, dos idosos como fontes orais da história? Acabei de responder também, a gente já respondeu aqui, ó, né? Ou seja, eles têm muito conhecimento. Aqui também vocês foram fantásticos essa resposta. Eles possuem conhecimento, pode transmitir pra gente, nos ensinar, contar, fazer comparação, né? Como era no passado, como é a vivência hoje, enfim. Bastante coisa dava para abordar nessa questão. E a última questão nossa vai falar qual é a função, né, do trabalho dos historiadores. Essa questão eu tirei lá da página 291, no capítulo 2, tá? Registros da história. Olha lá, tá, o trabalho dos historiadores, né? Olha lá. Os historiadores são profissionais que analisam as fontes históricas, comparando, interpretando os vestígios deixados pelos seres humanos. Era só isso, simples, nada mais. Qual era a função do trabalhador, no historiador, né? Enfim, gente, como eu disse, geral foi bem, tá? Estou muito feliz, satisfeito. Vocês são uma sala muito forte pela primeira prova de vocês comigo. Tudo bem que a gente está em circunstâncias diferentes. Eu também tentei fazer uma prova mais tranquila, porque, né, afinal de contas, né, a gente não está ali mais no presencial e as coisas acabaram tendo que se adequar à nossa realidade. Mas em linha geral, vocês foram excelentes. Beleza? Então por hoje é só. Próxima aula de história, vamos entrar no módulo 2, tá? Começar o segundo bimestre. E na próxima de geografia, devolutiva da prova de geografia. Pessoal, beijo, fique com Deus, um abraço, boa semana, se cuidem, tá? Até mais.